Olha, gente, nós estamos aqui com o doutor Marcelo Siqueira. Em primeiro lugar, doutor Marcelo, eu gostaria de agradecer ao senhor, tá certo, por gentilmente ter atendido o nosso pedido em relação ao caso do nosso querido Quibebinho de Abóbora. O Quibebinho, ele vive de um benefício, já que ele tem problema de hemodiálise, né? Ele faz hemodiálise, e aí o benefício dele foi cortado e o doutor Marcelo conseguiu resolver. Ele já vai receber o dinheirinho dele, né, meu primo? Rico, bem novinho, né? Tá bem, né? Alegrezinha pra fazer o caba sorrir dinheiro. Esse menino só anda sorrindo. Desde sexta-feira pra cá que ele recebeu a notícia, ele só anda sorrindo. Vai pagar o perfume do... Vai pagar o perfume que ele comprou fiado do de menor, viu? Doutor, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor, tá certo? Foi uma ação realmente muito bem feita. Nós acompanhamos, parabéns. Agora, são muitas pessoas nessa mesma situação, né, doutor? O que está acontecendo que os benefícios estão sendo cortados? Boa tarde. Boa tarde, Rolino. Primeiramente, eu queria agradecer a confiança que a Joélia deu. Eu já me conhecia de adolescente, juntamente com você. Muito tempo que a gente conhece o senhor. E ainda era estudante ainda. Exatamente. E havia me comunicado em 2022 que o benefício do Quibebinho havia sido suspenso. E aí eu perguntei a razão, o motivo. E aí, o que é que acontece? Desde a pandemia, a Covid-19 ela deixou imensas sequelas na nossa sociedade. Não só na questão de saúde, mas também no aparelhamento dos órgãos estatais responsáveis por prestar assistência social, no caso do INSS. Muitas pessoas tiveram sua renda diminuída porque ficaram desempregadas, ficaram doentes por conta da Covid-19, ou a Covid-19 agravou doenças já existentes. E o que é que acontece? O benefício de prestação continuada, conhecido popularmente como LOAS, ele é devido para pessoas que têm uma condição de deficiência que lhe reduz a sua capacidade para a vida, como se diz, normal, uma vida de lazer, uma vida de praticar esportes e trabalhar. A gente conhece o Quibebinho e a gente sabe da limitação dele, né, que faz hemodiálise cerca de 3 dias por semana, acho que 6 horas cada sessão. E a gente entende que, apesar de toda essa dificuldade, é um rapaz jovem que nunca perdeu a alegria de viver. E, por conhecer isso, sim, prontamente me disponibilizei a ajudar. E qual é a orientação que eu dou? O que aconteceu com o caso do Quibebinho? Para todos os telespectadores que tenham alguém na família que receba esse benefício do LOAS, seja por idade, que é no caso do idoso, que é acima de 65 anos, ou uma pessoa que tem deficiência, qual é o primeiro requisito? Se for pessoa com deficiência, claro, a deficiência é a incapacidade que ela vai gerar na pessoa para a vida normal. E depois, o segundo requisito, que é muito importante, é a questão da renda. A renda hoje, para receber esse benefício, ela é 1/4 do salário mínimo per capita, ou seja, por pessoa. Se você tem uma casa com 2 pessoas e você tem a renda de um salário, dividido por 2, você vai dar uma média de R$600. Então, essa média, ela ultrapassa o teto, que o teto, que é 1/4 salário mínimo, dá por volta de R$330, hoje, salvo engano, porque o salário é R$1.320. E o que é que tinha acontecido com o Quibebinho? O pai dele, né, o senhor Agripino, passou a receber um outro benefício do INSS, e aí, na somatória dos membros da família, o valor superou o teto do INSS. E como o INSS é um sistema hoje quase que totalmente robotizado, o indeferimento veio quase que automaticamente. Então, existem extra fatores que devem ser levados em conta, não somente a superação da renda, porque temos consciência que pessoas que têm uma limitação, por exemplo, como a do Quibebinho, um salário mínimo às vezes não dá nem para medicamentos, uma alimentação especial e outros meios que forem necessários para a manutenção de uma vida digna. E quando isso ocorre, a gente se vê numa situação de ser obrigado a recorrer ao judiciário. Pois o judiciário tem um entendimento diferente, que não é só a superação da renda o requisito único para você cortar um benefício de uma pessoa que se veja nessa situação. E graças a Deus que me fez como instrumento, porque sem ele não somos nada, conseguimos com sucesso reativar o benefício do Quibebinho para que ele continue mantendo a vida digna, apesar da condição de saúde dele reduzida, mas para que ele mantenha o padrão que ele já vinha mantendo antigamente. Então, a orientação que eu dou, em caráter informativo, é que você que mantenha o cadastro único e recebe esse benefício, o atualize de 2 em 2 anos, ou se tiver uma mudança da condição financeira de alguém no grupo familiar, por exemplo, você que é senhora, que é idosa, tem mais de 65 anos, você que é idoso, que tem mais de 65 anos, você tinha um filho cadastrado no CadÚnico, que ele passou a morar fora, está trabalhando de carteira assinada,
vá no CRAS, Centro de Assistência Social do seu município, regularize a situação de seu cadastro único para não passar por esse problema, por essa dor de cabeça. Porque é um problema que às vezes ele pode ser rápido e às vezes pode ser demorado para resolver. No caso do Quibebinho, o senhor teve que entrar com ação na justiça. Sim, foi obrigado a entrar com ação judicial para que o INSS pudesse restabelecer o benefício do Quibebinho. Então, em relação a outros casos, por exemplo, a gente sabe que está uma demora muito grande também em relação a perícias, a falta de médicos especializados, há um atraso também por conta da questão da pandemia. O que as pessoas devem fazer nesses casos também? Sim, isso é muito comum. Hoje, você marca uma perícia, por exemplo, se eu for marcar uma perícia hoje, talvez ela vá ser agendada para agosto, setembro. E a gente entende que nesses benefícios de capacidade não pode ter a demora no procedimento, porque se você tem uma demora no procedimento, você tem o risco de perder o objeto do que você está pretendendo, que é a condição de saúde da pessoa, que muitas vezes pode vir a falecer antes de ser agendada a perícia. E a todos é assegurado pela Constituição a razoável duração do processo. Toda pessoa que entra na justiça, ela tem o direito, na justiça em âmbito tanto judicial como administrativo, ela tem o direito de ter o seu processo resolvido em um tempo hábil e adequado. Então, em situações em que for agendado perícia, seja para benefício por prestação continuada do LOAS, seja para auxílio doença, ou outros, aposentadoria por invalidez rural ou urbana, demorou muito tempo, procure um advogado da sua confiança que ele vai lhe orientar da melhor forma o que é que pode ser feito, ou em âmbito administrativo ainda no INSS, ou em âmbito judicial. Tá certo. Meu caso aqui é o advogado de confiança, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez, que Deus lhe pague, tá bom? Muito obrigado. E um excelente trabalho que o senhor fez. Parabéns. Paulino, um abraço. Eu queria dar só mais uma orientação sobre um caso que foi repassado aqui. Porque na condição de advogado eu me vejo nessa obrigação, não porque eu faço com amor, o que eu faço, mas orientar as demais pessoas. Quando forem realizar um contrato imobiliário, muita atenção no contrato. Prestem atenção na chamada cláusula penal, que é a porcentagem que vai ser cobrada em caso de resolução do contrato. Resolução do contrato é o fim do contrato. Não é legal a cobrança de 10% em cima do valor do contrato. Só pode ser cobrado 10% em cima do valor que já foi pago. Se você fez um contrato de 100 mil e você pagou 20, você deve pagar 10% do que você já pagou. Isso se analisando as circunstâncias do contrato, se quem cumpriu ou não cumpriu, o certo é esse. Não existe questão de cobrança de 10% do valor do contrato. No caso que nós mostramos agora há pouco. Exatamente. Dos terrenos lá de Floriano. E aí, outra análise nunca assine um contrato com uma construtora sem ter a cláusula do cronograma da obra inserida no contrato. Porque você, quando vai assinar um contrato desse, você tem que saber em quanto tempo a obra vai ser entregue. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço. Tá aí, meu primo. Valeu, meu amigo velho. Tá aí, meu primo. Aí, rapaz. Por agora o Quibebinho é alegrezinho, todo tempo alegrezinho. Agradeço o doutor, rapaz. Agradeço o doutor. Diga, doutor, muito obrigado, doutor. Obrigado aí, doutor. Obrigado aí, doutor. É assim que fala assim. Doutor, muito obrigado por ter conseguido, ter lutado por mim. Agradeço.